Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana da Páscoa, celebrando hoje Santos Filipe e Tiago Menor, apóstolos e mártires. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos diante de duas questões que o Evangelho de hoje nos apresenta. Primeiro, nós vimos que Jesus tem um diálogo com Tomé, mostrando a realidade do Pai. Quem me viu, viu o Pai. É interessante a gente pensar que até mesmo os maiores e grandes teólogos da Igreja ainda não conseguem explicar esse mistério trinitário. 3 pessoas em um só Deus. Por mais que a gente tenta se esforçar explicando as pessoas, buscando formas mais claras de exemplificar essa situação, não é algo tão tranquilo para muita gente ou para todos nós. Então, quando Jesus diz quem me viu, viu o Pai, nós estamos diante de algo que é um pouquinho difícil de compreender. É como se eu dissesse para vocês, quem me vê, vê o Papa. Uai, então não é a mesma coisa. Nós não somos a mesma pessoa. Então é difícil para entrar nessa dinâmica, nessa compreensão. Mas Jesus, ele queria dizer que as suas atitudes eram as mesmas do Pai. A sua proposta é a mesma de Deus, pois ele veio fazer a vontade de Deus. Então, quem vê Jesus agindo é a mesma coisa de estar vendo o próprio Pai agir. Porque Jesus, ele é o missionário de Deus, o missionário do Pai. E suas ações, elas são compatíveis com a vontade de Deus e com as ações de Deus. Então, Deus faz tudo aquilo que Jesus faz. E Jesus faz tudo aquilo que o Pai faz. O segundo momento é Jesus dizendo que o que a gente pedir em nome dele, ele realiza para nós. Reparem vocês que às vezes as pessoas rezam, pedem e não acontece. Rezam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus e não acontece. Reparem que não é assim que acontece. Quantas vezes nós já pedimos alguma graça, alguma bênção e não aconteceu? Não foi do jeito? Então, quando Jesus diz, eu faço aquilo que o Pai faz, eu e o Pai somos um, esse nosso pedido
tem que estar também em consonância com a vontade de Deus, porque senão ele não vai fazer. É importante que cada um de vocês, que cada um de nós tenha bem claro na mente e no coração que Deus não é uma pessoa, Jesus não é uma pessoa que está à disposição como se fosse o gênio da lâmpada mágica que a gente esfrega e aí agora ele vai realizar para nós os desejos que a gente tem. Não é assim que funciona. Os desejos que nós vamos pedir a Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, têm que estar compatíveis com a vontade e o desejo de Deus. Senão, Deus não vai fazer não. Até porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes esses desejos e essas vontades nossas são puramente enganosas. São puramente situações que nós criamos e queremos ser atendidos naquilo que não vai resultar na maior glória de Deus. Jesus vai realizar os desejos daqueles que trabalham para a maior glória de Deus e não para a nossa maior glória. E a maioria das vezes, quando a gente pede alguma coisa a Deus, a Jesus, nós estamos pedindo para nós mesmos. Reparem vocês que é interessante a gente pensar e acreditar que a vontade de Deus precisa ser cumprida e não a nossa. E quantas coisas que a gente nem chegou a pedir, Deus realizou, Deus fez, porque Ele sabe o que é necessário, o que é urgente e o que nós precisamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus quer nos mostrar o rosto de Deus, o rosto misericordioso, o rosto paterno, o rosto amável de Deus. E nós precisamos ter força para ver esse rosto, precisamos ter coragem para ver esse rosto, precisamos ter dinamicidade para ver esse rosto. Então, é difícil Jesus explicar para nós: quem me vê o Pai, se nós não estamos aptos, se nós não estamos preparados nem para ver Jesus, veja lá o Pai. Jesus assume a condição humana, Jesus assume a nossa condição, mas não quer dizer que nós, olhando para a imagem de Jesus, estamos vendo o Pai. Claro, quando Jesus diz quem me vê o Pai, Ele não está falando na estrutura física, porque Deus não é como muitas vezes nós pintamos um senhor de barba, às vezes careca, às vezes... Não. Deus é Espírito, é verdade, Deus é amor. Então, Jesus também é Espírito, é verdade, é amor. E Jesus, assumindo a nossa condição, Ele deu forma, Ele deu um corpo para Ele. Ele recebeu esse corpo, essa forma, para poder nos ajudar, para poder assumindo nossa condição. Não teria como Jesus assumir nossa condição sendo Deus. Por isso que nós vimos nos textos sagrados, Jesus abdicou de tudo. Não teria como Ele vir para nos salvar sendo Deus tal qual Ele é no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para aqueles que em vida o amar. Então, até mesmo a nossa visão de Jesus, a nossa visão de Deus é deturpada. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nenhum de nós viu Deus, nenhum de nós viu Jesus. Então nós vamos por aproximação, nós vamos por imaginação, como que Jesus é. Então, não vamos nos preocupar se Jesus tinha ou não cabelos longos, se Jesus tinha ou não olhos azuis ou pretos ou castanhos. Isso é secundário. Vamos tentar visualizar a forma de amor, a forma de carinho, a forma de fé, a forma de tratamento que Jesus tinha para com cada uma das pessoas com quem Ele se relacionava. E por isso que Ele diz: aí sim, o que vocês me pedirem eu vou fazer, porque vocês vão ser continuadores daquela mensagem que eu deixei para vocês. Como Jesus era fisicamente, isso aí é secundário. Se Ele era baixo, alto, magro, gordo, não sei.
né? Mas que ele era amor, compaixão, misericórdia. Isso sim eu tenho que saber. Que Deus é amor, misericórdia, compaixão. Isso sim eu tenho que ter claro na minha mente. E não a forma física de como ele era. Podemos nos aproximar e é por isso que a gente faz as imagens, né? Nós fazemos imagens de Jesus e nessa linha às vezes arriscamos até fazer de Deus, mas de Jesus mesmo é tudo por aproximação. Mas a imagem de Jesus é a imagem do amor, da misericórdia, da compaixão. Então, quem quiser saber como Jesus é, comece a praticar o amor, a caridade, a misericórdia. E aí você não vai somente ver, mas você vai também sentir tudo isso. E aí você não vai ter necessidade de ver. Interessante que Jesus, e assim eu termino, né? Que Jesus falando isso para Tomé, me fez lembrar quando na ressurreição ele aparece para Tomé. Tomé quis apalpar e Jesus diz: quem me vê. Então não há necessidade de apalpar, de pegar, de tocar, não. Basta a gente ver e basta a gente crer. Felizes são aqueles que creem sem terem visto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ainda em tempo, tenham todos uma ótima semana sob as bênçãos e proteção de Nossa Senhora.